Savannah era uma jovem mãe de 4 filhos. Naturalmente, ela estava exausta, mas esperançosa, e finalmente saindo para uma rara noite de liberdade. Mas antes do sol nascer, Savannah Spurlock desapareceria na escuridão, deixando uma trilha de perguntas sem resposta, atitudes estranhas e uma última ligação que ainda assombra sua família. Mas como uma noite comum poderia se transformar em um dos mistérios mais perturbadores do Kentucky? Fique comigo, porque a verdade é muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais, Ty Notts. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Notts, e posto novos casos de crimes reais toda semana. Se você gosta de crimes reais clássicos, está no lugar certo. Então não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai ficar por dentro de todos os meus próximos vídeos. Savannah Spurlock nasceu em Richmond, Kentucky. Ela era conhecida por ser brilhante e cheia de energia. Estudou na Madison Central High School, formou-se em 2014 e depois foi para a Eastern Kentucky University. Savannah adorava seu trabalho como salva-vidas, assim como seu emprego no ramo de restaurantes. A vida profissional dela ia bem, apesar do divórcio dos pais anos antes. E agora? Savannah estava passando por uma fase difícil no relacionamento com seu pai, Cécio. Agora Cécio era realmente um pai militar, mas infelizmente também era cadeirante. Obviamente, ele amava Savannah, mas queria que ela fosse financeiramente responsável e independente. Embora Savannah não fosse rebelde ou negligente, não recusava festas, nem sair com amigos às vezes. Então, Cecil percebeu que tudo estava fora de controle e cortou o apoio financeiro de Savannah. E isso foi um grande golpe para ela. Savannah estava vivendo sua típica vida universitária, e no primeiro ano ela se destacou nos estudos. Ela era uma ótima estudante. Mas foi nessa época que a vida de Savannah mudou completamente. Ela descobriu que estava grávida. Não sabemos nada sobre o pai do bebê, apenas que ele não estava presente. Savannah terá um bebê como mãe solteira. Bem, quando chegou a hora, ela deu à luz um menino saudável que ela chamou de Noé. Mesmo sendo mãe jovem, solteira e universitária, Savannah seguiu em frente, sem romantizar. Definitivamente era difícil para ela conciliar todas as suas responsabilidades. Ela também estava namorando um cara chamado Shaq Smith. E algum tempo depois, Savannah engravidou novamente. E dessa vez, aos 20 anos, Savannah deu à luz outro menino e o chamou de Jace. Cuidar de uma criança já era difícil para uma mãe de 20 anos, mas agora eram 2. Savannah decidiu largar a faculdade para focar nos filhos e depois poderia voltar. Dessa vez, porém, Savannah tinha o apoio do namorado, Shaq, que sinceramente parecia um cara bem decente. Ele esteve presente em cada passo e até cuidou de Noah do mesmo jeito, mesmo não sendo seu pai biológico. Savannah alternava entre trabalhar em um restaurante e como salva-vidas nessa época, porque, bem, o dinheiro estava curto, Savannah estava passando por dificuldades, como você pode imaginar. Mas foi aí que as coisas mudaram de novo. Savannah descobriu que estava grávida mais uma vez, e dessa vez ela teria gêmeos. Agora Savannah era mãe de 4 filhos pequenos, incluindo os gêmeos Zane e Zuri. Para contextualizar, Savannah, com 22 anos, tinha uma filha de 4, outra de 2 e 2 bebês gêmeos. Savannah definitivamente estava lidando com uma responsabilidade enorme e, além disso, ela estava enfrentando dificuldades financeiras. A mãe de Savannah e Shaq fizeram o possível para estar ao lado dela e ajudá-la a sair desse lugar estranho em que ela estava mentalmente. Mas eu acho que nenhum de nós, além daqueles que já passaram por isso, poderia imaginar o quão incrivelmente assustador foi esse período na vida de Savannah. Mas como acontece com a maioria das mães que se encontram em situações assim, não posso deixar de acreditar que Savannah ainda não teria escolhido de outra forma. Claro, toda mãe precisa de uma pausa às vezes. Para Savannah, isso aconteceu quando amigas a chamaram para uma noite só das garotas, sem crianças ou maridos. Savannah não poderia estar mais feliz com o convite, e ela estava contando os dias até que aquela noite chegasse. Mas Savannah mal sabia que também estaria contando os últimos dias de sua vida. Em 3 de janeiro de 2019, Savannah estava em casa com os filhos e sua mãe, Ellen, que ajudava. Ellen queria que a filha, de 23 anos, se divertisse um pouco, pois já carregava grande responsabilidade.
e ela tinha acabado de largar a faculdade por causa dos filhos e trabalhava incansavelmente em turnos para conseguir pagar as contas. Então, em resumo, Savannah merecia uma noite de diversão na opinião de Ellen. Por isso Ellen incentivou Savannah a se arrumar, sair e se divertir com os amigos. Ellen cuidaria das crianças e tudo daria certo. Savannah se arrumou e entrou no carro com 2 amigos, um homem e uma mulher. Todos foram a um bar chamado The Other Bar, em Lexington, Kentucky. Savannah e seu grupo se divertiam, mas ao escolher a próxima parada para continuar a noite, houve indecisão. Savannah e sua amiga começaram a discutir um pouco. Acho que Savannah e a amiga queriam ir para lugares diferentes, o que iniciou a discussão. Mas chegou ao ponto em que as amigas da Savannah realmente foram embora, só saíram andando. Naquele momento, só o amigo dela estava no bar, mas ele também saiu porque precisava trabalhar cedo. As amigas da Savannah a deixaram um pouco bêbada, sozinha no bar. Já dá para perceber que as coisas não vão acabar bem, mas Savannah parecia estar se divertindo. Ela não tinha pressa e ficou no bar, bebendo e conversando com estranhos até 2h30. Ela foi flagrada pelas câmeras saindo do bar às 2h30 da manhã. Em 4 de janeiro, ela foi vista com 3 homens. Não sabemos quem são esses homens, mas Savannah saiu com eles, 15 minutos depois, às 2h45 da manhã. A mãe de Savannah, Ellen, recebeu uma chamada de FaceTime e era a própria Savannah. Ela parecia bem, apesar de um pouco bêbada, e prometeu a Ellen que logo estaria em casa. Ellen só percebeu que Savannah estava em um carro. As duas desligaram, mas tragicamente, Savannah não voltaria como prometeu. A manhã chegou e Ellen acordou, mas percebeu que Savannah não tinha chegado em casa. Ela não estava no quarto, não estava com os filhos e não atendia o telefone. Se Savannah estivesse na casa de uma amiga, teria avisado a mãe. Isso era muito incomum para ela. Ela não era uma jovem de 23 anos festeira, era mãe de 4 filhos e sabia que precisava cuidar das crianças em casa. Após não obter resposta de Savannah ou dos amigos, Ellen decidiu registrar o desaparecimento dela. Primeiro em Lexington, onde Savannah foi vista pela última vez, e depois em Richmond, onde a investigação começou. Para a mãe de 4 filhos de 23 anos que estava desaparecida, a polícia de Lexington não ajudou quando Savannah sumiu, pois mandou a família esperar 24 horas para registrar o caso. Na verdade, a polícia de Richmond levou o sumiço de Savannah a sério. Ela era mãe e disse claramente para Ellen que estaria em casa em pouco tempo. Então, onde ela estava agora? A família dela estava muito ansiosa e preocupada com ela. Então, os investigadores começaram pelo último lugar onde Savannah foi vista, o outro bar. A polícia verificou as imagens das câmeras de segurança e, de fato, viram Savannah saindo com 2 homens nas imagens. Na verdade, eram 3 homens, mas apenas 2 eram visíveis nesse trecho específico das gravações. Ela parecia confortável perto dos homens. Não parecia que estava sendo seguida, mas pelas imagens era impossível identificar esses homens. A única pista dos investigadores era que um dos homens com Savannah foi visto em uma caminhonete preta. Então, os detetives recorreram ao público em busca de ajuda. Eles divulgaram essas informações e pediram que pessoas com dados valiosos se apresentassem. A busca por Savannah se estendeu por semanas e depois meses, mas nada apareceu. Enquanto isso, alguém se apresentou e eles descobriram de quem era a caminhonete preta. Na verdade, o policial de Gerard, Evan Preston, viu a mesma caminhonete na rodovia 52. Ele seguiu a caminhonete por um tempo. Sério, parabéns para esse cara, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, e simplesmente acabou passando por essa caminhonete. Após ouvir isso em um relatório recente, os investigadores usaram essa pista para identificar os homens com quem Savannah foi vista. Os homens foram abordados pela polícia e então foram chamados para interrogatório. Eles pareciam ser as últimas pessoas a terem visto Savannah e ela saiu do bar dirigindo o veículo deles. Então, eles tinham que saber de algo. O mais louco é que esses homens foram realmente abertos com a polícia. Eles contaram tudo sobre a noite em que Savannah saiu do bar com eles. E um nome continuava aparecendo repetidamente na conversa deles. Era David Sparks, o homem número 3 nas imagens. Os 2 homens falaram com a polícia e revelaram a verdade. Eles conheceram Savannah e David naquela noite no bar, quando os amigos dela a deixaram sozinha.
Os caras e Savannah conversaram e beberam juntos. Eles saíram do bar e foram para a casa de Davi continuar a festa e beber. Lá, Savannah foi com esses homens, que eram literalmente estranhos, para a casa de outro desconhecido para beber. Isso não é nada seguro, não importa qual seja o resultado. Savannah claramente não estava em seu juízo perfeito naquela noite, provavelmente devido à quantidade de álcool que bebeu sozinha. Veja bem, não estou dizendo isso como uma forma de culpar a vítima de maneira alguma. Mas pessoal, se você já está bêbado, entenda que talvez seja a hora de parar. Eu entendo que todos querem se divertir às vezes, mas seja responsável. Evite bares sozinho e não beba até perder a noção das coisas. Seja inteligente e fique atento, porque há muitas pessoas más neste mundo. Mas enfim, Savannah e os dois caras chegaram à casa de David, e logo de cara, os dois caras tiveram uma sensação muito estranha sobre David. Ele olhava Savannah de forma inadequada e até avançou em sua direção. Quando ela estava claramente bêbada e nem conseguia pensar direito, não consigo imaginar como Savannah deve ter se sentido estando bêbada. E sabendo ou não que esse cara estava tentando dar em cima dela. Os caras que estavam com Savannah também viram e disseram aos detetives que David claramente tinha planos para ela. Por falta de palavra melhor, o que fizeram depois? Os dois caras deixaram David sozinho com Savannah. Esses caras podiam ver claramente que David estava se comportando de forma inadequada com ela, e a melhor coisa que pensaram em fazer foi ir embora. Nunca vou entender como tantas pessoas conseguem apenas assistir outras sendo aproveitadas ou vítimas de alguma forma. Mas foi exatamente isso que fizeram. Deixaram Savannah nas mãos de um predador. Alguns dias depois, quando viram na televisão a notícia do sumiço de Savannah, esses caras foram tomados por uma sensação ruim. A jovem desaparecida era a mesma mulher deixada com David naquela noite, e esses caras perceberam isso de repente. Um deles ligou para David para saber se ele tinha informações sobre Savannah. Porque, de acordo com a história do cara, agora, David foi a última pessoa a ver Savannah, e ele realmente estava com Savannah até ela desaparecer. Quando perguntaram sobre Savannah, David disse que não sabia nada e contou que, após os caras irem embora, dormiu no sofá enquanto Savannah ficou com sua cama. E algumas horas depois, ele foi acordado por ninguém menos que Savannah, que queria perguntar qual era o endereço dele. Na cabeça de David, Savannah estava ligando para alguém e essa pessoa viria buscá-la. Então David deu o endereço e simplesmente voltou a dormir. Na manhã seguinte, ao acordar, Savannah já tinha ido. David presumiu que ela saiu com quem veio buscá-la, e só. Nesse ponto, os investigadores já desconfiavam muito de David, mas queriam encontrá-lo e ouvir sua versão da história. A polícia descobriu que ele morava no condado de Girard, a cerca de 40 minutos do bar onde Savannah esteve com os amigos, e queria conversar com ele. David foi interrogado e relatou basicamente a mesma história que contei. Os caras deixaram Savannah na casa dele. Ele foi cavalheiro e cedeu sua cama para ela. Savannah o acordou para pedir o endereço. E então, ela tinha sumido no dia seguinte, mas os investigadores sabiam muito bem para não acreditar na história dele. Havia algo inquietante sobre David, especialmente quando os detetives faziam certas perguntas. A resposta de David era muito assustadora. Os investigadores perguntaram diretamente a David se ele achava que Savannah estava viva, e ele admitiu que já tinha considerado a possibilidade de que ela talvez não estivesse. Os detetives não faziam ideia de como ele estava certo. Assim, o interrogatório acabou, e apesar da opinião da polícia sobre David, ainda não podiam prendê-lo. Como ele era suspeito no caso de Savannah, um mandado de busca foi logo emitido. Para revirar a casa de David em busca de qualquer pista, a busca se estendeu da casa até as terras agrícolas que a cercavam. Essas terras agrícolas, na verdade, pertenciam aos pais de David. Eles cultivavam morangos e várias outras coisas nessa terra, e ela era bastante extensa. Os investigadores revistaram toda a casa e até verificaram as terras agrícolas do lado de fora, mas não encontraram nada. Eles tinham cães farejadores, policiais e equipes de busca entrando e saindo da casa, mas não teve resultado. A família de Savannah já estava sem esperanças após muito tempo sem notícias dela e temendo seu paradeiro. As chances de encontrar Savannah viva diminuíam a cada dia. Os detetives também não tinham pistas neste caso. Eles tinham certeza de que estavam no lugar certo, sabiam que David era suspeito e algo havia ocorrido para explicar o sumiço de Savannah.
Mas eles só precisavam daquela prova definitiva, daquele tiro certeiro, por assim dizer, para atingir o alvo e desvendar esse caso tão confuso. A persistência da polícia compensou, pois em abril de 2019, quase 4 meses após o sumiço de Savannah, eles fizeram nova busca na casa de David. E bem, digamos que desta vez eles encontraram muitas coisas. Primeiramente, havia uma marca na porta do armário de David, e quando os detetives usaram luminol, tudo brilhou. Era exatamente o que você está pensando. A mancha foi testada e correspondia ao DNA de Savannah. Investigadores acharam um bilhete estranho de David. Eu simplesmente não me importo nem um pouco. Eu não sinto amor verdadeiro por nada. Agora que eu sei o que realmente sou, vejo uma necessidade ainda maior de esconder meu verdadeiro eu, mas eu só quero ser livre. Eu fico em um estado constante de agressividade e nada parece ajudar mais. Continuou dizendo, abre aspas, como você olha nos olhos da sua mãe e diz a ela que você nasceu? Ela deu à luz a um psicopata? Um monstro. Alguém que não hesitaria em tirar a vida de outro ser humano. Isso é perturbador, e não entendo por que a polícia não descobriu. Mais cedo, perguntaram a Davi sobre a carta, e ele disse que a escreveu há 2 anos após ser rejeitado por uma mulher. A carta não tinha data, então ninguém sabe quando foi escrita. Mas, julgando por como esse caso se desenrolou, definitivamente lançou luz sobre Davi e quem ele era como pessoa. Foi revelado que ele sofria de depressão e raiva há tempos. Os investigadores analisaram o celular de Davi, focando nas redes sociais, e encontraram seu Snapchat. Lá, ele conversava com amigos sobre o caso de Savannah. O histórico mostrava que ele buscava frequentemente novidades sobre o caso de Savannah e demonstrava grande envolvimento. Como se quisesse saber se os detetives descobriram algo novo sobre o desaparecimento da mulher. Meses se passaram e os investigadores continuaram vigiando Davi, que já estava muito irritado e falava abertamente sobre a polícia tentar colocar o crime nele. Os investigadores só aguardavam o momento certo para Davi ceder e revelar tudo. Mas antes que isso pudesse acontecer, outra pessoa procurou a polícia, e isso os levou diretamente à fazenda de Davi, nos arredores da casa dele. Alguém próximo de Davi ligou para os detetives para avisar que tinha encontrado algo muito estranho. Veja, na verdade foi o pai de Davi quem chamou a polícia. Ele estava trabalhando na plantação de morangos do lado de fora da casa deles um dia e um cheiro muito forte e desagradável invadiu seu nariz. O pai de Davi ficou atônito. Nunca sentira aquele cheiro e sabia que não podia se calar. Então ele chamou a polícia, e foi isso que levou os policiais a fazerem uma busca mais minuciosa do lado de fora da casa, dessa vez por toda a propriedade. Curiosamente, os investigadores já haviam vasculhado essa área antes, enquanto caminhavam pelo canteiro de morangos na fazenda. Os investigadores notaram que David estava totalmente focado em um ponto específico, olhando fixamente para uma parte do canteiro de morangos. E só quando os policiais se afastaram daquele lugar é que David finalmente respirou aliviado. Agora, ao olhar para trás, os detetives perceberam que antes deixaram passar algo importante, mas não desta vez. Uma equipe foi chamada à meia-noite de 10 de julho de 2019 e escavou o solo. Logo encontraram algo. Era o corpo de uma mulher. Tragicamente, era Savannah Spurlock, 23 anos já sem vida. Ela foi achada em uma cova rasa fora da casa de David, sob o canteiro de morangos, junto ao corpo dela. Eles desenterraram um tapete cinza, idêntico ao encontrado na casa de David. Quando a polícia fez a busca antes, depois descobriram que David perguntou à irmã onde ela conseguiu o tapete. E acontece que ele comprou um segundo porque usou o primeiro para enrolar Savannah. Os investigadores perceberam que estavam perto do corpo de Savannah desde o início, mas só meses depois encontraram a peça que faltava no caso. Os legistas não conseguiram determinar exatamente o que havia acontecido com ela. Mas eles sabiam, Savannah passou por muito antes de perder a vida. Mas o que foi isso? Nunca saberemos, porque os investigadores nunca descobriram e David não vai contar. Ao saberem da descoberta trágica, a família de Savannah sentiu alívio misturado a uma tristeza profunda. Eles procuravam Savannah há meses, e mesmo preparados para o pior, ainda assim foi um grande choque. Ao saberem, sentiram alívio por finalmente dar um descanso digno a Savannah em local familiar, mas a perda foi imensa. Finalmente, graças ao pai de Davi, seu filho Davi Sparks foi preso pelo assassinato de Savannah Spurlock. Davi primeiro se declarou inocente, mas em dezembro de 2020 mudou para culpado,
talvez para reduzir a pena e se proteger. Se considerado culpado, Davi pegaria prisão perpétua, mas com o acordo foi condenado a 50 anos. Atualmente, ele está preso na Penitenciária Estadual do Sudeste, em Kentucky. Como não temos uma causa oficial para a morte de Savannah, só podemos supor o que aconteceu com ela. Dizem que Davi tentou flertar com Savannah e quando ficaram a sós, as coisas pioraram. É possível que Savannah tenha tentado se defender, mas Davi acabou dominando ela e nesse processo tirou sua vida. Depois, acredita-se que Davi enterrou o corpo de Savannah, assim como o tapete, do lado de fora, no campo, e se livrou do problema. Você precisa lembrar, Savannah só queria uma noite com as amigas após tanto tempo cuidando dos filhos pequenos. Ela só queria aquela noite para desabafar um pouco e se recuperar. Por falta de termo melhor, uma discussão boba com uma amiga acabou com essas chances. Então, logo depois, uma decisão de ir embora com pessoas que ela acreditava serem suas novas amigas terminou com ela perdendo a vida. Olhando para trás, há muitos e se nesse caso. E se as amigas de Savannah não tivessem deixado ela sozinha no bar? E se Savannah tivesse ido para casa em vez de ficar no bar? E se não tivesse aceitado ir para a casa de Davi com aqueles homens? E se não tivessem deixado Savannah sozinha com Davi e apenas a levado para casa? Olhando para trás, os acontecimentos desse caso não são culpa de uma única pessoa, é só uma mistura de erros e más decisões. Tenho certeza de que Savannah não estava procurando confusão, porque, sinceramente, quem é que procura? Tenho certeza disso. Os dois homens e os amigos de Savannah se sentiram muito culpados após deixá-la sozinha e bêbada no bar. E ela acabou na casa de Davi. Mas deixando isso de lado, Davi é o verdadeiro vilão dessa história. Savannah era uma excelente mãe, levando em conta sua idade e as circunstâncias. Ela também estava se reconciliando com o pai. Ela fazia o melhor para sustentar os filhos e isso não deveria ter acontecido com ela. Savannah tomou decisões questionáveis naquela noite? Com certeza, mas quem nunca fez isso na vida? Mas isso justifica o que aconteceu com ela? Agora, essas 4 crianças ficaram sem mãe, tudo porque um homem não conseguiu se controlar. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Susan Johnston, Christina R., Stacy E., Sally Mulhoke e Caitlin Cantania. Se você quiser ser membro do canal, poderá ver novos vídeos dias ou semanas antes do público. É uma ótima forma de apoiar o canal. Agradeço a todos que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. Não esqueça de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Camisetas disponíveis agora. Acesse o link na descrição para adquirir. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Sou Tie Knots. Eu vejo vocês no próximo vídeo.